Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa sobre economia e finanças públicas. O nosso objetivo hoje é bem claro. A gente vai desenhar um verdadeiro mapa do tesouro, um guia estratégico mesmo, para navegar pelo universo complexo desses temas. E o foco, claro, é absoluto naquilo que é essencial para a preparação para a Cefaz SP. Isso mesmo. Este aqui é o nosso ponto de partida de uma jornada completa e bem aprofundada. O objetivo hoje é dar aquela visão panorâmica, sabe? O mapa que vai conectar todas as ilhas de conhecimento que a gente vai explorar mais pra frente. Assim, a gente garante que cada conceito se encaixe num quadro maior. Vamos lá começar essa exploração estratégica? Nosso plano de voo de hoje é bem direto. Primeiro, a gente olha o mapa geral da jornada. Depois, a gente pega a lente de aumento da microeconomia para entender as decisões individuais. Em seguida, analisamos o papel do Estado com as finanças públicas. Aí a gente sobe o nível para ver o retrato completo da nação, com a macroeconomia e, por fim, o mais importante, conectar esses três mundos. Vamos começar pela base, pela fundação. Para dominar essa matéria, o primeiro passo é entender que a ciência econômica se apoia em três grandes pilares. Compreender a lógica, e onde um começa e o outro termina, é isso que separa quem só decora de quem realmente entende. E aqui estão eles, os três pilares. Pensa assim, a microeconomia é a nossa lupa, é a visão ali no nível da rua, onde a gente olha as decisões que afetam diretamente o nosso bolso. Já as finanças públicas mudam a perspectiva. É como se fosse a visão do planejador da cidade, analisando como o governo arrecada e usa os recursos da sociedade. E, por fim, a macroeconomia nos dá aquela visão de satélite, olhando os grandes números que definem o rumo de um país inteiro. Agora vamos ajustar o foco para o nosso primeiro pilar, a microeconomia. Ela trata dos tijolos, sabe? As unidades básicas de decisão que, quando a gente soma tudo, constroem toda a estrutura econômica complexa que a gente vê por aí. E o coração da microeconomia é, sem dúvida, o conceito de mercado. É nesse ambiente, que pode ser um lugar físico ou virtual, que as duas forças mais famosas da economia, a oferta, de quem produz, e a demanda, de quem consome, se encontram. E é dessa interação que sai o jogo de preços e quantidades de tudo que a gente compra e vende. Olha só a lógica aqui na tela. O equilíbrio de mercado é o ponto de partida, é a foto do mercado no momento de paz. A partir daí, a estática comparativa ajuda a gente a prever o que acontece se algo externo mudar. Sei lá, uma nova tecnologia, uma mudança na renda das pessoas. A elasticidade vai além, ela mede o tamanho dessa reação. E na base de tudo isso, as teorias do consumidor e da produção explicam o porquê de cada lado do mercado agir como age. E, por falar em comportamento, o jeito que a gente reage a mudanças de preço e de renda permite classificar os bens. Por exemplo, se a renda de alguém sobe e essa pessoa passa a comprar mais de um produto, esse é um bem normal. Agora, se ela aproveita para substituir por algo melhor e compra menos do antigo, ele era um bem inferior. A relação entre produtos também é fundamental. Se o preço do Galaxy sobe e mais gente compra iPhone, eles são substitutos. Agora, se a venda de smartphones cai porque o plano de dados ficou caro demais, aí eles são complementares. A nossa jornada pela microeconomia continua. A gente sai da escolha do consumidor e entra na lógica da firma. Começamos com a capacidade máxima de produção de uma economia, a tal da FPP. Depois a gente mergulha na firma, analisando como ela combina insumos e lida com seus custos. E, finalmente, a gente observa como essa firma interage com as outras, competindo em diferentes cenários que a gente chama de estruturas de mercado. Certo. Agora, a gente muda a nossa perspectiva para o segundo pilar. Se a microeconomia mostra como os mercados funcionam na teoria, as finanças públicas explicam por que, na prática, eles nem sempre entregam o melhor resultado para a sociedade. E, claro, o que o Estado pode e deve fazer sobre isso. A pergunta central aqui é, se os mercados são, em tese, tão eficientes, por que a gente precisa que o governo interfira? A resposta técnica e direta para isso cabe em duas palavras: falhas de mercado. São aquelas situações em que o deixa rolar do mercado acaba levando a resultados bem ruins para o coletivo. E as principais falhas são essas aqui. Pensa na poluição de uma fábrica. É uma externalidade negativa, e o custo que ela gera para a sociedade não está no preço do produto. O mercado sozinho vai produzir mais poluição do que deveria. A iluminação pública é um bem público. Se a gente deixasse para o mercado, ninguém ia querer pagar. Todo mundo ia esperar o vizinho pagar. É o famoso problema do carona. E na venda de um carro usado? O vendedor sabe muito mais do que o comprador. Essa assimetria de informação pode até travar o mercado. Para lidar com esses e outros desafios, o governo assume três funções clássicas. A função alocativa atua direto nessas falhas que a gente acabou de ver. A distributiva
tenta reduzir as desigualdades, o que é financiado por tributos que um auditor fiscal ajuda a garantir. E a estabilizadora age para suavizar os ciclos da economia, tentando manter o crescimento aquecido e a inflação sob controle. Então, o ponto central é que, para bancar tudo isso, a principal ferramenta do Estado é a tributação. O grande desafio é conseguir desenhar um sistema de impostos que seja justo, o princípio da equidade, e que, ao mesmo tempo, atrapalhe o mínimo possível as decisões das pessoas e das empresas. Essa atrapalhada negativa é o que a gente chama de peso morto, que é o custo da eficiência que se perde no caminho. E claro, quando os gastos são maiores que as receitas, surge o déficit. Para um futuro auditor, é fundamental dominar as diferenças entre os conceitos de déficit primário, nominal e operacional. Cada um deles conta uma parte da história da saúde fiscal do país. E o acúmulo desses déficits ao longo do tempo forma a dívida pública, que é o grande termômetro da sustentabilidade das contas do governo. Ok, agora vamos ampliar a nossa visão de novo. Da lupa da rua e do mapa do planejador urbano, a gente sobe para a visão de satélite. É hora de falar de macroeconomia, a análise dos grandes agregados que moldam o destino econômico de um país inteiro. E essa definição é perfeita para entender a mudança de escala. A gente não está mais falando do preço de um único bem, mas do nível geral de preços, ou seja, a inflação. Não estamos falando da produção de uma única empresa, mas da soma de toda a produção do país, o famoso Produto Interno Bruto, o PIB. Essas aqui são as estrelas do noticiário econômico, né? Os indicadores vitais da saúde de uma nação. O PIB mede o vigor da produção, a inflação é a febre dos preços. A taxa de desemprego mostra o bem-estar social. E as taxas de juros e de câmbio funcionam como o sistema nervoso central, sabe? Transmitindo sinais e conectando todas as partes da economia. Para entender como todas essas variáveis dançam juntas, os economistas usam modelos. Pensem nos modelos como mapas simplificados da realidade. O modelo keynesiano, por exemplo, é a nossa caixa de ferramentas para entender e combater recessões. O ISLM mostra a interação delicada entre a política fiscal do governo e a política monetária do Banco Central. O modelo OADA ajuda a gente a entender aquele dilema eterno entre crescimento e inflação. E, por fim, o Mundell Fleming abre o jogo para o cenário global, incluindo o comércio e o capital internacional na análise. E agora, o grande finale desta nossa primeira exploração. Depois de sobrevoar cada um desses continentes de conhecimento, vamos ver como eles estão, na verdade, profundamente conectados, formando um único mundo coeso. Olha só que interessante esse fluxo lógico, essa cadeia de causa e efeito. Tudo começa lá embaixo, nas fundações microeconômicas, cada pessoa decidindo o que vai comprar, cada empresa decidindo quanto vai produzir. A soma de todas essas decisões individuais é o que gera os grandes números macroeconômicos. E é com base nesses números agregados que o governo, usando as ferramentas das finanças públicas, decide como e quando vai agir. Resumindo a ópera, o que acontece na rua, na microeconomia, tem o poder de definir o retrato do país, a macroeconomia, e esse retrato, por sua vez, pauta a agenda do governo, que é o campo das finanças públicas. Os três pilares não são matérias separadas para decorar, de jeito nenhum, são partes interdependentes da mesma grande estrutura. E assim, com esse mapa estratégico em mãos, a gente encerra nossa visão geral de hoje. A pergunta que fica e que vai nos guiar para as próximas análises é essa: como todo esse conhecimento teórico se transforma em ação prática nas mãos de um auditor fiscal? Como ele usa a micro, a macro e as finanças públicas para zelar pela saúde econômica do Estado? As respostas? Bom, a gente começa a construir na nossa próxima análise. Até lá!